Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade à nossa aula de clínica de pequenos, né? Clínica médica de pequenos. Nós estamos falando sobre os distúrbios da tireoide, ok? Lembra que nós conversamos sobre o hipotireoidismo, certo? E chegamos até ao nosso diagnóstico. E hoje nós vamos ver como que nós vamos tratar esse hipotireoidismo. Então, o tratamento ele será feito à base de suplementação hormonal. Se o que está faltando no nosso paciente é T3, T4, nós vamos suplementar este paciente a partir dos nossos hormônios sintéticos. Então, nós podemos usar esse tratamento quando o hipotireoidismo ele é confirmado. Então, chega um paciente com histórico clínico sugestivo, você faz todos os exames, dosagens hormonais e confirma esse hipotireoidismo e aí você vai tratar. Ou você vai usar essa suplementação hormonal quando chega aquele paciente com todas as caras, abre aspas, né? Com todas as caras do hipotireoidismo. Só que o proprietário, por razões econômicas, não pode ou não deseja fazer todos os testes necessários. E aí o que você pode fazer? Começar a dar o hormônio para o animal. Caso ele melhora, então aí você fez um diagnóstico terapêutico. Você conseguiu diagnosticar a partir do seu tratamento. Então ele pode ser feito dessas duas maneiras também. Então lembra que na semana passada, né, na nossa última aula, nós colocamos um quadrinho com a classificação subclínica e clínica do hipotireoidismo. Isso é importante porque cada um terá uma dose diferente. Nota que um hipotireoidismo subclínico, você vai entrar com uma dose um pouquinho menor do que aquele hipotireoidismo clínico, né? E quando nós temos um cretinismo, né? Quando nós temos um hipotireoidismo congênito, nós vamos usar uma dose até que uma dose mais elevada. O tratamento, então, é a base disso, né? Da levotiroxina sódica, que nada mais é do que o hormônio T4 sintético, ok? Aqui são as doses, no caso, essas doses aqui tá em microgramas, tá? Mas poderia ser também aqui, no caso, 22 microgramas ou 0,0022 miligramas por quilo, tá? E aí depende da situação clínica e da condição clínica do seu paciente. Então, o tratamento é feito à base de suplementação hormonal e agora é necessário, né, você monitorar o seu tratamento. Como que você vai monitorar? A partir da clínica deste animal, se ele está melhorando os sinais clínicos que ele vinha apresentando ou não, mais exames laboratoriais. Lembra que o animal com hipotireoidismo apresenta anemia normocítica, normocrômica, e agora ele não, se ele está sendo tratado, provavelmente ele não vai mais apresentar isso. Lembra da parte gordurosa do sangue, né, que estava toda alterada. E, logicamente, para monitoramento, nós vamos dosar o T4 total, que nós chamamos de T4 total. Lembra que agora é monitoramento, tá, galera? Não é mais o diagnóstico. Você diagnosticou, começou a tratar e agora você vai monitorar o seu paciente. Nós vamos dosar o T4 basal e que a gente chama de T4 post-pill, ou seja, após a administração do tratamento. Então, olha só o que a gente faz. T4 basal, se ele estiver normal, vamos manter o esquema de tratamento. E 6 horas depois da administração do comprimido de T4, nós vamos dosar o que nós chamamos de T4 post-pill. Se ele estiver normal, eu vou manter o mesmo esquema, ok? Então, dosei T4 antes e 6 horas depois de administrar o comprimidinho, está tudo normal, mantenho o esquema de tratamento. Dosei T4 do meu animal basal. O que é esse T4 basal? Em jejum, antes dele tomar o comprimido, né? Antes de você administrar o tratamento para ele. E ele está abaixo. O que eu preciso fazer? Aumentar a frequência de administração. Então, se eu estava dando 2 vezes por dia, eu vou começar a dar 3. Se eu estava dando 1 vez por dia, eu vou começar a dar 2 vezes por dia, ok? Se o meu T4 pós-comprimido estiver baixo, o que eu preciso fazer? Aumentar a dose. Se o meu T4 estiver alto, eu preciso abaixar a dose. Então, para monitoramento, é isso que a gente faz. Dosa T4 antes, dá o comprimido e dosa o T4 depois de 6 horas para fazer a sua avaliação, ok?
Então, isso é o que a gente chama de monitoramento basal e monitoramento post-pill. Então, está aqui, né, o tratamento com a levotiroxina sódica. Aqui já está em miligrama por quilo, 0,022 miligramas por quilo ou 22 microgramas por quilo. Não me recordo se no slide passado eu falei 0,022, enfim, não lembro qual miligramagem que eu falei, tá, pessoal? Mas é 22 microgramas por quilo ou esses 0,022 miligramas por quilo, ok? Mínimo de tratamento de 6 a 8 semanas para se ver um resultado no nosso paciente. Então, aquele paciente que era prostrado, meio quietão, meio preguiçoso, ele vai demorar aí até 2 meses para, abre aspas, voltar ao que é um animal saudável, voltar ao que é um animal sadio. Não é isso? Ó? Na primeira semana, o nosso paciente já fica mais alerta. Em até um mês, aquela parte gordurosa do sangue vai melhorar. Então, vamos pensar que você diagnosticou e começou a tratar o seu paciente. E daqui 10 dias você resolve coletar todos os exames e para ver a parte de gordura sanguínea. Vai estar tudo alterado ainda porque não deu tempo do remédio fazer efeito. Não é? E até 2 meses, aquelas alterações dermatológicas elas vão melhorar. Né? Se o paciente apresenta qualquer alteração dermatológica, isso tende a diminuir ou tende a se curar mediante o tratamento. Então, não adianta também querer que o paciente melhore com o quadro dermatológico, sendo que ainda não teve tempo para essa melhora. Eu posso ter ausência, né, a resposta terapêutica, né? Então, eu estou dando remédio e não está dando certo. Por quê? Às vezes o proprietário não está contribuindo para isso. Tem que dar 2 vezes por dia, ele dá uma só, tem dia que esquece, enfim. Às vezes o proprietário não colabora, né? Uso de produtos vencidos ou inativados, às vezes a dose não está correta, né? Você foi calcular, se confundiu com os zeros lá e calculou uma dose muito menor. Às vezes eu estou administrando uma vez por dia e preciso agora administrar 2 ou 3 vezes por dia. Às vezes meu animal tem problema de absorção. Olha o tempo de resposta inadequado aqui, ó. Ah, o animal está com um monte de problema de pele, você diagnosticou hipotireoidismo e está tratando. Mas em um mês o proprietário fala que não está melhorando nada. Calma, ainda não deu tempo de ter uma resposta correta, certo? Ou você errou no seu diagnóstico, né? Se bem que quando a gente fala de hipotireoidismo, é uma doença simples até para se diagnosticar. E o prognóstico, logicamente, depende da causa. O hipotireoidismo primário, onde o meu problema ou melhor, o meu problema é lá na tireoide, né? Vamos pensar numa atrofia de glândula tireoide, meu prognóstico é normal. Já quando o meu paciente tem um hipotireoidismo secundário, uma neoplasia em hipófise, ou uma neoplasia em hipotálamo, que na veterinária ainda não está descrito, logicamente, meu prognóstico ele é totalmente desfavorável, né? Reservado, sombrio, desfavorável. Então, isso é o nosso hipotireoidismo, pessoal. Se tem alguma dúvida, anotem essas dúvidas e tirem comigo através dos nossos meios digitais, beleza? E agora nós vamos falar sobre uma outra situação, que na verdade é uma situação contrária, ainda nas patologias da tireoide, só que agora é o hipertireoidismo, ok? Então, se vocês entenderam do hipotireoidismo, vai ficar simples e fácil a gente entender o hipertireoidismo. Então, eu sempre vou fazer a correlação, tá, pessoal? Se o hipotireoidismo era falta de T3 e T4, o hipertireoidismo é uma produção excessiva de T3 e T4 pela tireoide. Essa imagenzinha aqui desse animalzinho já está mostrando para a gente qual espécie que vai ser mais comumente acometida, que são os felinos. Então, hipotireoidismo eram os cãezinhos, né? Eram os caninos que eram acometidos pelo hipotireoidismo. Hipertireoidismo é extremamente mais comum em gatos e raro em cães. Não quer dizer que em cães não vá acontecer, só que ele é raro. Com relação à sua patogenia, ainda ela é desconhecida, mas temos alguns eventos que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E em 70% dos animais acometidos pelo hipertireoidismo, eu tenho envolvimento das 2 glândulas tireoides. Lá, apesar delas não estarem conectadas fisicamente entre si, eu tenho
na maioria dos pacientes, o envolvimento bilateral dessas glândulas. Então, aí eu já começo a pensar lá em diagnóstico. Eu vou conseguir sentir nódulos, ou vou conseguir sentir um nódulo na região onde eu tenho a glândula tireoide. Então, ainda em patogenia, né? Olha só, alguns fatores circulantes, que a gente chama, né? Fatores genéticos, que são imunoglobulinas. E aí aqui tem, ó, anticorpos antirreceptores do TSH, mutação do gene transportador do TSH, enfim, são algumas imunoglobulinas que favorecem a produção excessiva de T3 e T4. Antigamente, quando a dieta era totalmente desbalanceada e tinha excesso de iodo, esse iodo ou esse excesso de iodo faria com que a glândula tireoide produzisse muito T3 e T4. Hoje em dia isso é mais difícil, mais raro, né? Mas ainda faz parte da patogenia. Ou o que é mais comum também, não é? Olha só, uma hiperplasia dessa glândula. Simplesmente essa glândula fica hiperplásica e começa a secretar T3 e T4 excessivo, certo? Ou, logicamente, podemos ter uma neoplasia de tireoide. Essa neoplasia, no caso aqui, esse carcinoma é extremamente agressivo. Tá? Apenas 2% dos animais com hipertireoidismo é causado por uma neoplasia agressiva. Essa neoplasia faz com que a glândula produza muito hormônio tireoideano, né? Muito T3 e muito T4. O mais comum é uma hiperplasia mesmo, né? Uma hiperplasia benigna no caso. Bom, para nós entendermos as características clínicas, temos que relembrar qual que é a função desses hormônios tireoideanos, T3 e T4. Para relembrar isso, vocês precisam ir lá na primeira aula ou assisti-la novamente, ou pegar suas anotações e ver o que vocês escreveram daquilo que a gente conversou. Mas eles têm efeitos estimulantes. Então, se eles têm efeitos estimulantes, o excesso desses hormônios vai causar uma estimulação em excesso. Então, olha só, aumenta a produção de calor, aumenta o metabolismo proteico, aumenta o metabolismo de carboidratos e aumenta o metabolismo de lipídios. Então, eu começo a ter catabolismo, né? Eu começo a ter degradação de tecidos, degradação dessas substâncias. Não tem predileção por sexo ou predileção por raça e acomete animais adultos a animais velhos, acima de 8 anos. Então, essas são a prevalência clínica, no caso, né? E aqui os principais sinais clínicos, né? É importante vocês entenderem isso daqui. Olha só, a porcentagem de animais acometidos, ou melhor, dos animais que apresentam hipertireoidismo, quais são os principais sinais clínicos que eles vão apresentar. Olha só, perda de peso. Quase que 100% dos casos apresenta perda de peso. Hiperatividade, até se tornar agressivo, né? Um animal totalmente irascível. Até 80% dos casos. Polifagia, poliúria, polidipsia. Então, basicamente, estes são os sinais clínicos, né? Perda de peso, hiperatividade, polifagia, poliúria, polidipsia. Só que nós temos também alguns animais que apresentam sinais clínicos que aparentemente não tem nada a ver com o hipertireoidismo, né? Olha só, letargia, fraqueza muscular. Essa fraqueza muscular é causada por quê? De tanto degradação proteica, né? Eu começo a ter consumo de musculatura. E essa musculatura vai ficando atrofiada, vai se perdendo essa quantidade de tecido muscular, levando o animal a fraqueza muscular, tremores musculares, ok? Então, temos também alterações clínicas que não são comuns. Digamos assim, que essa letargia seria o quadro mais grave, né, de um hipotireoidismo, ok? Mas notem isso, perda de peso, hiperatividade, polifagia, poliúria, polidipsia, os principais sinais clínicos. E o animal vai ser aquele animal caquético, né? Não é um animal magro, será um animal caquético, porque ele está degradando fibras musculares. Então aqui a gente consegue ver, né, um animal totalmente caquético, né? A gente já consegue ver os processos espinhosos das vértebras, né? Se a gente começar a palpar aqui, a gente vai sentir todos os corpos vertebrais. A gente consegue visualizar também que ele é magro. Olha só, os sulcos intercostais, a gente já consegue visualizar eles, né? Que normalmente a gente não
visualiza isso no animal saudável, no animal com score corporal bom. A gente passa a mão, sente eles, mas a gente não consegue visualizá-los. Aqui um animal, né, também totalmente caquético, pelo todo eriçado. E se a gente pegar esse animal e olhar ele, ó, ele tem uma alopecia, mas é uma alopecia de tanto animal ficar se lambendo. Então, o animal ele tem excesso de T3 e T4, hormônios estimulantes, o animal começa a se lamber excessivamente e aí começa a ficar com essa região alopécica. Além disso, as alterações dermatológicas causadas pelo excesso da lambedura, né? E aqui esse outro paciente, ó, também totalmente caquético, e o que a gente consegue observar aqui, ó, esse animal não consegue manter a cabeça ereta, né? Não consegue ficar em posição correta. Ele começa a perder contração, ou perder poder de contração muscular, e essa musculatura que sustenta a cabeça já não tem mais essa capacidade, apresenta essa ventroflexão cervical, né, no caso. Isso daqui é um indício extremamente grave do hipertireoidismo. O mesmo paciente, né, olha só, totalmente magro, pelagem totalmente irregular, e sempre que eu disse para vocês, né, sempre procurando imagens ou textos, fontes de locais extremamente científicos, né? Aqui só uma brincadeira, porque é de onde a gente tira algumas imagens para mostrar para vocês. Ok? Então, essa é a introdução relacionada com o hipertireoidismo. Ok? Depois nós vamos conversar sobre diagnóstico e sobre o tratamento. Sobre diagnóstico e tratamento. Diagnóstico a gente já falou alguma coisinha, então vocês já conseguem raciocinar sobre isso. E sobre o tratamento, que seria o ponto-chave do hipertireoidismo, ok? Mas já peguem, comecem a ler sobre isso e na próxima aula a gente encerra o nosso assunto. Ok, galera? Então, é isso daí. Dúvidas? Façam suas anotações, anotem suas dúvidas e venham conversar comigo via qualquer mídia social, principalmente pelo WhatsApp, que ele é mais instantâneo, né? Ele é mais dinâmico. Ok, pessoal? Então, estou à disposição de vocês. Um grande abraço a todos.